Oi pessoal, sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma meditação semanal das fases lunares. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez, que antes de meditar, dê uma olhada aqui nos comentários para ver e entender a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal, e também o objetivo das nossas meditações semanais em relação às fases da Lua e também em relação aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente em relação ao propósito divino que é refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão e assim podermos nos sintonizar com a quinta dimensão e com o ser divino que somos. Essa meditação poderá ser feita a partir do dia 12 de maio, às 13h55, horário de Brasília, e enquanto durar a fase da lua cheia, até o início da lua minguante em Peixes no dia 20, às 8h58 da manhã, horário de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver, para corrigir o horário da meditação. Mesmo com a Lua se deslocando a cada 2 dias e meio, transitando por vários signos até chegar em Peixes da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre a Lua cheia, o mapa dessa Lua cheia em Escorpião desta semana. Todos nós temos 12 signos no nosso mapa astral, e que estão dispostos a partir do signo ascendente. É só olhar no seu mapa para ver quais são as casas astrológicas ou áreas da vida de Touro e de Escorpião que estão sendo ativadas por essa fase da lua cheia, pois elas indicam situações de nossas vidas que precisamos nos conscientizar e eliminar as emoções de baixa frequência vibratória que são indicadas pela lua em Escorpião, para que o propósito do Sol em Touro de busca de segurança e estabilidade se concretizem. Se você for nova, por aqui, e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe para que mais pessoas possam se conscientizar do seu verdadeiro e do momento que estamos vivendo. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe um comentário aqui embaixo também de como foi a sua meditação. Se você conhece o seu mapa, você poderá identificar e direcionar mais especificamente, através dessa meditação, as casas astrológicas do seu mapa, que são situações de vidas específicas, onde o Sol se encontra no signo de Touro e onde a Lua está transitando no signo de Escorpião, e que evidencia uma transformação radical que vai ocorrer para o nascimento de um novo ser e um novo começo de vida. O mais importante dessa meditação é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, que é o nosso eu divino. Quando necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio para absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as revelações durante a meditação, mas todos nós temos as respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mesmo assim, se você quiser confirmar quais as áreas da sua vida que estão sendo ativadas por esta oposição da lua cheia, você pode pedir um atendimento individual entrando em contato comigo, através do meu e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner desta meditação no YouTube. Se você quiser aprofundar mais a energia dos signos e planetas, temos também um curso introdutório de astrologia, com desconto especial para os que estão aqui nessa meditação. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários. Também temos, na área de membros, outras meditações, que são a meditação para a purificação do karma, a meditação do perdão para a ascensão, a meditação da luz crística, a meditação para entrar em sintonia com o Festival de Vesak desta lua cheia dessa semana
e também as meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva. Agora vamos dar início à nossa meditação. Encontre um lugar tranquilo, onde não será incomodada, e siga-me mentalmente. Nesse momento, inicio a minha meditação, fechando meus olhos, me desligando da realidade exterior, a fim de mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, para ir de encontro ao meu eu superior, a divindade que reside em mim, a minha centelha divina, e assim poder absorver as sensações, emoções e informações que me serão passadas pelas energias cósmicas desta semana. Começo a prestar atenção ao meu ato de respirar, inspirando lento e suavemente pelo nariz e expirando devagar pela boca. Inspiro profundamente, retenho o ar alguns segundos, enchendo bem os meus pulmões e solto o ar, apreciando e agradecendo este momento pela oportunidade de estar absorvendo o prana, a energia da vida em mim. Mais uma vez, inspiro profundamente pelo nariz, retenho o ar alguns segundos e solto o ar, nesse momento, pela boca. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com esta lua cheia de Escorpião, para que eu possa trabalhar e entender como usar o meu poder de autocura e me tornar quem eu verdadeiramente sou. Sei que tudo no universo é uma energia vibracional, os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica, e eu também vibro. E por estar em conexão com todas essas vibrações do universo, é que eu faço agora esta meditação, para melhor entrar em ressonância harmônica com todas essas energias planetárias e vibrar também de uma maneira positiva, a mais elevada possível. Mantendo meus olhos fechados, prestando sempre atenção na minha respiração, eu dou início a esse mergulho em busca de mim mesmo, em busca de mim mesma, procurando compreender as minhas necessidades e reações emocionais no momento e como elas podem se harmonizar com o propósito dessa alunação que está no signo de Touro, para eu poder expressar a como eu vou me estabelecer com segurança. Nesse momento, a minha consciência se eleva e vou de encontro ao meu eu interior, o meu eu superior, fazendo com que a minha mente se desligue deste plano mundano e mergulhe cada vez mais no plano divino. No estado de relaxamento em que eu me encontro, eu inicio este aprofundamento dentro do meu ser. Procuro uma posição confortável para não me deixar distrair por qualquer tensão corporal. Descanso as minhas mãos sobre as pernas, junto os meus pés e as minhas mãos em posição de Shimudra, que são os dedos indicadores, tocando a ponta dos dedos polegares e as mãos voltadas para cima. Presto atenção na minha respiração mais uma vez. Respiro lento e suavemente pelo nariz, prestando atenção sempre na minha inspiração, e expiro pela boca. Nesse momento, eu me deixo envolver por este campo poderoso da energia luminosa desta lua cheia. E com a ajuda desta luminosidade, vou me conscientizar dos frutos que eu vou colher agora, que foram os planos que trabalhei nas 2 últimas semanas e que ainda não vingaram. Esta é a fase da colheita de tudo que semeei, plasmei na lua nova, fiz crescer na semana passada na lua crescente,
ao expandir minhas metas e projetos, e agora tenho oportunidade de colher os resultados, de colher os frutos dos projetos que foram bem trabalhados nestas 2 semanas passadas. Porque apesar da oposição do Sol e da Lua, a Lua cheia é um momento de colheita e eu preciso colher agora o que eu plantei, para que eu possa realizar com essa luz do Sol em Touro, que me passa uma energia de materialização. Me conscientiza de como posso concretizar e pôr em prática os meus planos. A Lua Escorpião faz uma oposição ao Sol que está em Touro, formando essa Lua cheia. A Lua se encontra a 22 graus e 12 minutos de Escorpião, signo diametralmente oposto ao do Sol, que se encontra no mesmo grau, mas no signo de Touro, onde ele entrou no último dia, 19 de abril. Eles são signos opostos, mas complementares, pois além de serem de elementos que se complementam, como a água do signo de Escorpião, que pede a cura, a transformação radical das minhas emoções e necessidades emocionais que não estão legal e que precisam de reformulação para poder entrar em equilíbrio com o propósito do Sol, do signo de Terra, de Touro, que busca a segurança, a estabilidade, após a purificação do passado, realizado por Plutão, regente desta Lua em Escorpião. O Sol sempre lança luz, uma conscientização na sombra, dos processos inconscientes do signo oposto da Lua. Ou seja, tem sempre alguma coisa a ensinar ao outro. E como os dois têm a mesma maneira de agir, pois são signos fixos, inflexíveis, teimosos, ambos temem mudança, por isso vão criar um cabo de guerra, já que um se opõe ao interesse do outro. A Lua Escorpião, mesmo tendo medo e relutar em fazer mudanças, a energia escorpiana me impulsiona para uma transformação radical, uma metamorfose, para não atrair maiores problemas, então eliminando emoções de baixa frequência vibratória, com a necessidade de ter poder, controle, manipulação, desconfiança, medo da perda, insegurança, pela falta de autoestima ou de autoconhecimento. Eu canalizo agora a energia positiva, transformadora e curadora, de uma eliminação consciente dos apegos taurinos, que pelo seu lado sombrio são a busca dos prazeres mundanos, como a gula, a sensualidade, a luxúria, a sexualidade, o acúmulo de bens materiais e preocupação com as aparências. O Sol em Touro não quer abrir mão dessa sua zona de conforto. Também tem medo do desconhecido. Se sente ameaçado com a perspectiva de uma nova realidade. Eu me sintonizo então com a energia positiva dessa Lua de Escorpião, mesmo atraindo opositores ou situações opositoras, com a finalidade de dificultar esse processo de morte de quem eu estou sendo para o renascimento de um novo ser. Mas eu percebo que essas pessoas ou situações estão me ensinando a me desapegar para deixar o novo entrar em minha vida. Por isso, nesse momento, afasto de mim essas características sombrias da Lua. Se precisar, afasto de mim também pessoas de relacionamentos tóxicos que me induzem a uma expressão sombria dessas emoções escorpianas. Procuro agora intuir que situações são essas do passado tão repetitivas emocionalmente, mesmo causadas por pessoas ou situações distintas. Porque sei agora que o universo me está me mostrando que o importante é eu me curar e transformar esses padrões emocionais. E é o que eu visualizo agora. Estou trabalhando nesta meditação agora com essa oposição do Sol e da Lua porque é o momento perfeito para eu me conectar com o significado espiritual dessa Lua cheia. Porque é um momento de alinhamento emocional, com o propósito
para expressar a minha individualidade, através do meu superior, independentemente das circunstâncias à minha volta. A Lua em Escorpião faz um trígono com Saturno em Peixes. Esse é um aspecto harmonioso, que facilita o fluxo da energia entre eles. A Lua em Escorpião rege emoções, instintos e necessidades emocionais, mas de uma forma intensa, profunda, passional, com emoções complexas, mas propicia uma forte intuição e uma capacidade de eu perceber o que está oculto. Saturno rege disciplina, responsabilidade, limites e karma. Em Peixes, Saturno traz resgate kármicos, com entrega espiritual e aceitação dos limites da realidade, com o aprendizado sobre compaixão, sem perder os pés no chão. O trígono entre a Lua de Escorpião e o Saturno em Peixes indica uma boa interação entre as emoções, que é da Lua, e a disciplina, que é de Saturno, podendo me influenciar a ter um controle emocional maduro. E eu posso, assim, essa semana, lidar com as minhas emoções mais profundas e de maneira bem estruturada, como Saturno pede. E a minha intuição nesse momento está bem equilibrada por essa sabedoria e experiência de Saturno, evitando as ilusões. Saturno também me influencia a ter resiliência emocional. E eu tenho, assim, a facilidade em aprender com as crises e transformar as dificuldades em sabedoria. Trabalho agora me identificando como as questões emocionais relacionadas às casas astrológicas de Escorpião e de Peixes no meu mapa astral, aproveitando a capacidade de regeneração e transformação interior que Escorpião me passa para um crescimento pessoal e espiritual, que é Saturno em Peixes. A Lua em Escorpião faz uma oposição a Urano em Touro. E esse é um aspecto tenso e disruptivo, porque pode afetar as minhas emoções e a minha necessidade de segurança. Por isso preciso contornar, me sintonizando bem com os aspectos do trígono que a Lua faz com Saturno e com o nó do norte, que eu vou meditar. A Lua em Escorpião, nesse aspecto desarmônico, pode me trazer emoções profundas como paixão, ciúme, mágoas, ressentimentos e uma necessidade de controle das situações, com desconfiança, e a reagir de maneira defensiva quando me sentir ameaçado, ameaçada. Posso manifestar reações emocionais extremas, especialmente se me sentir traído ou manipulado. Urano em Touro pode trazer mudanças repentinas nos valores e na minha segurança material e na minha rotina do dia a dia. Urano é o planeta da inovação e da revolução. Estando em Touro, esse signo está ligado à estabilidade financeira, ao prazer fixo, ao prazer físico e à segurança material. E pode trazer mudanças bruscas nas minhas finanças, valores pessoais ou relacionamentos estáveis, através de rupturas inesperadas e em situações que pareciam seguras. A tensão criada entre a necessidade de liberdade e segurança e a imprevisibilidade causada por Urano. O conflito é entre a necessidade de segurança emocional da Lua de Touro e o desejo de libertação, que é Urano em Touro. Este aspecto pode levar a crises emocionais repentinas, mudanças radicais de hábitos ou situações domésticas, com possibilidade de rompimento de laços familiares, revoltas contra controle emocional ou financeiro e agir de forma impulsiva, para que eu possa me libertar. O que eu preciso agora é me trabalhar para me liberar dos padrões emocionais tóxicos, evitando agir de forma abrupta, impulsiva, e buscar uma transformação e libertação de forma consciente e não caótica. E eu que vejo agora como fazer isso. A Lua em Escorpião faz um trígono com o nó do norte em Peixes. Esse é um outro aspecto positivo da Lua que me ajuda a não me sintonizar com os aspectos sombrios da oposição que ela faz.
Esse trígono me influencia uma transformação emocional das minhas emoções mais densas e transformar em sabedoria e compaixão, seguindo a minha intuição como um chamado espiritual. Eu aproveito agora essa profundidade emocional positiva que a lua escorpião me passa, sentindo sim todas as coisas de maneira intensa, mas me utilizando da capacidade de perceber o que está oculto, seja em qualquer situação ou pessoas que se acercam de mim. O nó do norte em peixes, por ser um aspecto que envolve a todos nós, está nos mostrando o caminho a ser seguido, o nosso destino espiritual, que é através da fé, da entrega, da conexão com o divino, seguindo a minha voz interior, através também do desapego, da compaixão, da confiança no fluxo da vida e desenvolvendo a empatia universal. Nesse momento, aproveito para aceitar o desconhecido e confiar no meu instinto emocional, na minha intuição, que me mostra agora esse novo caminho de vida a ser trilhado. A lua escorpião faz mais um aspecto que está em sextil com o nó do sul. Esse é um aspecto da lua que influencia também coletivamente a todos nós e que dá uma oportunidade a mim e a todos de trabalhar as energias emocionais profundas e as lições kármicas de escorpião de uma maneira positiva. Com a lua escorpião, vou trabalhar as minhas emoções de uma maneira intensa, profunda, mas investigativa, com o objetivo de me autocurar e de eliminar todas as manifestações densas. Aproveite esse momento de uma forte conexão com o inconsciente e também com situações passadas. Vou buscar as habilidades e talentos inatos ligados ao apoio, à organização, resolução de problemas e serviço aos outros, que é o que eu posso me utilizar agora. Com essa intuição aguçada desse momento, que é de escorpião, aliada a um olhar crítico e detalhista, que é de virgem, eu posso canalizar para processar, mergulhar fundo nos meus traumas ou medos atuais, sem reprimi-los com autocríticas, e é o que faço nesse momento. O Sol em conjunção com Urano, ambos em Touro. A conjunção é um aspecto neutro, que depende do meu nível de consciência e do meu livre-arbítrio, para ver de que lado eu vou me sintonizar, se com o positivo inovador ou com o sombrio disruptivo de Urano. O Sol em Touro me influencia nesse momento a buscar a segurança e estabilidade, pois Touro, por ser um signo de terra, está focado em valores concretos, materiais, financeiros e sensoriais. Urano é o planeta das mudanças bruscas, das revoluções e inovações. A conjunção potencializa a energia de Urano, fazendo com que eu queira mudar e buscar algo novo. E se eu sei qual é a casa de Touro no meu mapa astral, eu confirmo qual é a área da vida que está pedindo essa mudança. Mas para que essa mudança não seja abrupta, disruptiva, imprevisível, e ou eu agir de forma rebelde, revoltada, ou revoltado com rotinas, ou com a mesmice do dia a dia, eu me sintonizo com a energia positiva de Urano, criando estratégias, usando a minha criatividade para me envolver em algo novo, diferente, inconvencional, e que tenha relação com as casas astrológicas regidas pelo Sol e por Urano no meu mapa natal. Procuro intuir, identificar agora através dessa meditação. Aproveitando esse momento de libertação, visualizo como fazer isso. O Sol em Touro faz um sextil com o nó do norte, que me dá a possibilidade de perceber que a minha identidade pessoal está reivindicando, em termos de estabilidade e segurança, para que eu siga o meu caminho de evolução e meu destino individual. Mas está sendo cobrado a todos nós, pois os nodos envolvem o coletivo. O nó do norte em peixes mostra que a jornada de vida de todos nós
é desenvolver e se envolver com a compaixão, com a espiritualidade, com a intuição e a entrega ao fluxo da vida, pois toda a humanidade agora está sendo chamada a transcender, já que Netuno, regente de peixes, rege a dissolução. Então vai dissolver o excesso de materialismo, o apego aos bens ou valores de vidas materiais, para poder abraçar a fé, o serviço ao próximo e a conexão com o divino. Esse aspecto me motiva a uma manifestação dessas habilidades que eu tenho agora, para poder servir a um propósito maior, confiando no fluxo do universo e não me apegando, não tentando controlar, e me envolvendo em algo, me envolvendo em alguma atividade que me dê prazer e que eu possa ajudar os outros, seja a cura, a arte ou a caridade. Medito, me aprofundando sobre isso agora. O Sol em Touro faz um trígono ao nó do norte, em Virgem. O Sol em Touro, que representa o meu verdadeiro, a minha essência, o meu propósito de vida, está buscando agora essa estabilidade e segurança material e emocional. Mas para isso, eu preciso identificar que habilidades inatas que eu trago das lições já dominadas em vidas passadas, ou padrões kármicos já transmutados. O nó do Sul, estando em Virgem, mostra a todos nós, mas de acordo com o karma de cada um, o que precisamos abolir, que é o julgamento, a análise excessiva, a crítica, o perfeccionismo, e abolirmos a dificuldade em aceitar as imperfeições, nos voltando para os atributos positivos de Virgem, que é a organização, trabalho, melhoria pessoal e profissional. E o trígono, por ser um aspecto extremamente harmonioso, facilita algo que me traga uma maior satisfação, material ou pessoal, me curando e abolindo a preguiça ou o comodismo, que é de Touro, e me sintonizando com a mente analítica de Virgem, para fazer essa autocura agora. Nessa semana, eu tenho 2 grandes desafios relacionados ao planeta Mercúrio, que representa o meu padrão mental, os meus pensamentos, a minha comunicação e a interação com os parentes mais próximos. O primeiro é a quadratura que Mercúrio, faz com Marte em Leão, que tendencia a tensões na comunicação com as pessoas mais próximas, a impulsividade nas ações e desafio para expressar as minhas ideias de uma forma harmoniosa. E esse desafio, causado por Mercúrio em Touro, influencia nesse momento uma comunicação lenta, prática, concreta, mas Marte em Leão é apaixonado. A comunicação é acelerada, dramática, e posso agir por orgulho, querendo ser ouvido ou reconhecido de uma forma impulsiva. Isso pode levar a discussões acaloradas, teimosia ou falta de paciência para ouvir o outro. Os 2 são signos fixos, teimosos, têm dificuldade em ceder, podendo gerar uma disputa de egos, com cada um querendo impor a sua visão. Para eu lidar com essa situação de forma positiva, é buscar o que os 2 signos influenciam positivamente, apesar da quadratura, que é a ação de Marte em Leão, criando algo novo, mas Touro prefere o que já foi testado. Com esses interesses divergentes, eu preciso usar a minha criatividade sem criar conflitos entre as minhas novas ideias e as ideias antigas. Preciso usar a paciência e a diplomacia de Touro, evitando agir ou falar com raiva, respirando fundo ou contando até 4 antes de falar. Como Touro valoriza fatos concretos e Leão precisa se sentir valorizado, vou encontrar um meio termo entre ter clareza e objetividade. Vou procurar canalizar essas energias de uma forma positiva, usando a força de Marte, de Leão,
em projetos criativos e a praticidade de Mercúrio em Touros para poder estruturá-los. Nesse momento, eu procuro intuir como fazer isso, me sintonizando com as casas astrológicas ou áreas da vida do meu mapa astral de Touro e de Leão. Mercúrio em Touro faz um outro aspecto tenso, que é uma quadratura com Plutão em Aquário. Essa é mais uma tensão envolvendo a minha comunicação. O que na verdade está acontecendo é que Plutão em Aquário está me forçando a mudar a minha forma de me processar, de me comunicar, de processar as informações, os meus pensamentos, a maneira de eu falar. Mercúrio em Touro influencia ter uma maneira mais ponderada, lenta, paciente, procurando também escutar o que o outro tem a dizer e não me deixar levar pelo lado sombrio de Plutão, querendo ter controle, poder ou manipulação durante alguma conversa ou discussão. Pois pela dificuldade em expressar as minhas ideias, posso provocar atritos. Ao invés de me sintonizar com a resistência e mudar de posição, vou procurar ser mais claro, mais clara, procurando um pensamento mais objetivo, mais prático, procurando soluções concretas que atendam os dois lados, focados em segurança e instabilidade. Não posso me deixar levar pela influência de Plutão em Aquário, que é a vontade de romper com tudo, para me libertar do que eu acho que está me aprisionando. Que na verdade, o que está me aprisionando é a rigidez de meus próprios pensamentos e pontos de vista. E Plutão em Aquário quer desconstruir exatamente isto. Preciso agora, com as influências dessas energias, repensar as minhas crenças limitantes e os meus valores enraizados, e obviamente por ser Touro, o regente de Mercúrio, tem a ver com a minha vida material. Já que Plutão tem a ver com tudo que está oculto no meu inconsciente, verdades difíceis de digerir, uma terapia nesse momento é bem-vinda. Procuro nesse momento praticar uma escuta ativa, entrando em contato com o poder de cura do meu mestre interior, o ser divino que eu sou, para trazer à tona alguns questionamentos perguntando: será que é o meu apego a certas ideias que está me impedindo o meu crescimento? Como me conectar com as áreas da minha vida ou as casas astrológicas de Touro e Aquário no meu mapa astral para entender melhor esse desafio e me curar? É o que eu faço agora. A Vênus em Áries faz um trígono com Marte em Leão. Esse é um aspecto que traz uma energia muito positiva para os relacionamentos, para a criatividade e a minha expressão pessoal. Ajuda a neutralizar o aspecto desafiante e belicoso de Marte com Plutão. A Vênus em Áries, um signo de fogo, regido por Marte, está associada à ação assertiva, corajosa, independente, mas diplomática e harmoniosa. Este é um bom momento para eu tomar iniciativa em novos projetos. Se eu estiver me sentindo entediada com a rotina do dia a dia, eu vou buscar de forma apaixonada, intensa, entusiasmada e com muita energia, tendo uma atitude direta na conquista daquilo que eu quero. E quando me envolver com alguém ou se eu gostar de alguém, porque Vênus rege amor, Áries gosta de desafio, de uma caçada romântica. Mas eu tenho que ter o cuidado, porque posso perder o interesse se a conquista for muito fácil. O momento me pede relacionamentos que permitam espaço para a minha individualidade, que valorize a minha independência e a minha liberdade de ser. Eu medito agora para perceber de que forma posso canalizar essas energias. A Vênus em conjunção com Netuno, ambos em Áries. Vou meditar mais uma vez nos arquétipos da energia venusiana do amor, relacionamento, beleza, dinheiro e valores. E esta semana, com a Vênus também no signo de Áries,
combina a energia apaixonada e impulsiva da Vênus com o misticismo e a sensibilidade de Netuno. Então eu procuro me sintonizar com o lado luminoso da influência de Netuno em Peixe, para afastar a tendência à dissolução através dos enganos nos relacionamentos ou nos prazeres efêmeros, nas posses materiais ou no dinheiro. Com Netuno, que está relacionado a qualquer situação que ultrapasse os limites da razão, as fantasias, os sonhos, o inconsciente, e a Vênus está ligada à criatividade, à beleza, à arte, vou aproveitar e me aventurar em novos projetos nessas áreas, para deixar fluir de uma forma positiva a harmonia, a serenidade, através de relacionamentos intensos, apaixonados, espontâneos, mas independentes. Este é um momento que pode trazer uma dualidade muito forte, onde relacionamentos que podem começar com muita química, intensos, mas idealizados, onde a realidade não corresponde ao sonho, trazendo um alto risco de decepções. Isso se não houver discernimento. Há chance de eu cair em relacionamentos enganosos ou idealizar pessoas que não merecem. A saída para esta conjunção é equilibrar o coração com a razão, evitando decisões impulsivas no amor, só com base na emoção, e canalizar a beleza e a energia criativa da Vênus na arte, na música ou na espiritualidade, fazendo fluir o meu ser divino. E é o que visualizo agora. Júpiter em Gêmeos faz uma quadratura com Saturno em Peixes. Esse é um aspecto que já vem desafiando e gerando uma tensão interna já há algumas semanas, tanto a nível coletivo quanto pessoal. Júpiter me dá a oportunidade para eu pôr em prática tudo que eu revi e repensei durante a sua última retrogradação. Júpiter é expansão. Saturno cria dificuldades limitantes, difíceis e autossabotadoras, restringindo a energia jupiteriana de conscientização desse momento e da minha possibilidade de melhoria e crescimento. Vou me esforçar para que a energia sombria de Saturno não me autolimite, fazendo com que eu possa não ter ideia das minhas próprias habilidades e das oportunidades de crescimento e de como realizar meus sonhos. Mas eu, usando meu livre-arbítrio, apesar de ser um aspecto desarmônico, eu escolho me sintonizar com o lado luminoso de Júpiter, através da sua sabedoria, que me incute otimismo e fé, e ver o lado positivo da influência de Saturno. Pois apesar da quadratura, ele pode estar cortando, eliminando os excessos que eu posso estar cometendo em qualquer área da minha vida, que impossibilite a minha expansão e crescimento. Por exemplo, se eu não limitar os meus gastos, posso vir a ter dificuldades financeiras. E assim, essa situação me vai fazer reavaliar meus padrões de comportamento destrutivo, como vícios com bebidas ou jogos de azar, que precisam ser eliminados a partir de agora. Qualquer excesso que eu cometer, Saturno vai trazer restrições, corte, escassez, abstinência, para me conscientizar e reavaliar e reestruturar a situação de uma outra forma. Vou me reestruturar melhor, procurando entender quais mudanças preciso fazer na casa astrológica que Saturno está transitando, para que haja um crescimento pessoal, com atividades que me tragam um sentimento de autorrealização e reconhecimento nesta área da minha vida. E é o que visualizo agora, eliminando sentimentos como frustração, incerteza, tristeza e deixando prevalecer o lado positivo de Saturno, que é a paciência, resiliência e a compreensão deste momento, expressando meu lado criativo, me dando uma maior satisfação, e assim novas oportunidades surgirão, como reconhecimento do meu esforço. Júpiter em Gêmeos faz uma quadratura com Netuno em Áries. Esse é outro desafio que eu tenho que enfrentar essa semana, relacionados aos excessos de otimismo,
confusão mental ou dificuldades entre discernir realidade e ilusão. Com essa quadratura, eu preciso prestar atenção em qualquer tipo de exagero ou dispersão, por causa da tendência de Júpiter em Gêmeos, de amplificar a minha curiosidade, a minha comunicação, mas pode gerar dispersão e falta de foco pelo excesso de informações, superficialidade ou promessas irrealistas. O risco de otimismo exagerado pode me levar a acreditar em muitas coisas ao mesmo tempo, sem verificação, ou eu ter dificuldades em enxergar a verdade ou em manter limites claros. Mas Netuno em Áries agora gera uma energia visionária e com impulso de agir, motivado pela intuição, mesmo sendo uma quadratura, onde o seu lado sombrio tende a prevalecer, que é a dissolução dos pensamentos, criando distorções, fantasias, alucinações, mal entendidos nas comunicações, mentiras e falsidades. Preciso, inclusive, ter cuidado com atitudes escapistas, através de álcool ou drogas, pela necessidade de não querer enfrentar a realidade, e que nesse momento pode se tornar um vício. Mas eu uso meu livre-arbítrio agora, ao fazer essa meditação, para me sintonizar com o lado positivo apesar da quadratura, que é a espiritualidade, me conectando com o meu ser divino, com a minha intuição e com a capacidade criativa da imaginação e visões positivas, me permitindo ser guiado por elas em busca dessa renovação de vida. E é o que eu faço agora. Júpiter em Gêmeos faz um sextil com o Quirón em Áries. Este aspecto me dá uma oportunidade para uma cura, um aprendizado e expansão pessoal. Júpiter em Gêmeos, expandindo a minha comunicação, a minha mente, o conhecimento, a troca de ideias, além da minha curiosidade intelectual e facilidade para aprender algo novo agora. Também gera versatilidade e adaptabilidade em diferentes situações. Quirón em Áries, o curador ferido, me proporciona a cura de feridas ancestrais ainda abertas, relacionada à minha autoidentidade, a coragem para começar coisas novas, ou iniciativa em me autoafirmar, inclusive a aprender a me autocurar e me tornar um curador, ou guia para os outros, ensinando através da comunicação a superar seus próprios bloqueios de autoexpressão. Quirón, através do diálogo, da ensino, da escrita, que Júpiter em Gêmeos pede, vai me ajudar a me libertar desses bloqueios. E posso vir a canalizar essa energia em terapia, ensino, coaching ou autoconhecimento, através de livros, cursos ou conversas profundas, ou terapias. Medito agora para perceber de que forma posso canalizar melhor essas energias. Júpiter em Gêmeos faz uma quadratura com o nó do norte em Peixes e uma oposição ao nó do sul em Virgem. Esse aspecto, em signos opostos, representa um eixo de aprendizado e evolução espiritual para toda a humanidade nesse momento. O nó do norte em Peixes indica a direção a ser desenvolvida nessa existência por todos nós agora, como uma missão coletiva. Peixes convida a nos entregarmos à intuição, à compaixão e a uma conexão espiritual. O nó do sul em Virgem representa o karma coletivo, planetário, com as lições do passado, que precisamos reaprender agora, e usarmos as habilidades e padrões já dominados em vidas passadas, o início da vida atual, para não fazer foco excessivo em detalhes, o criticismo ou perfeccionismo, com uma tendência a nos perdermos em tarefas mundanas pela hiperanálise ou autocrítica. O desafio é liberar o excesso de controle e a rigidez mental, bem como a necessidade de servir de uma forma ansiosa, e nos voltarmos para o nó do norte em Peixes, desenvolvendo a sensibilidade artística, a empatia, o amor incondicional,
a entrega, a intuição e a aceitação do mistério da vida e a conexão espiritual em vez da lógica. A lição dessa oposição é o aprendizado coletivo, para confiar mais no fluxo da vida, criar e abraçar a fé, não religião necessariamente, mas a crença em algo maior. O desafio kármico é deixar para trás a mentalidade crítica de Virgem, o excesso de análise, cobrança e abraçar a compaixão incondicional de Peixes, o perdão, o amor, trocando tudo isso pela necessidade de querer consertar tudo. Principalmente, equilibrar a saúde e a rotina do dia a dia, que é Virgem, com momentos de devoção e descanso, que é Peixe. Então procure internalizar agora esses ensinamentos. Saturno em Peixe faz um sextil com Urano em Touro. Saturno, com este aspecto, me dá a oportunidade para harmonizar os atributos de disciplina, responsabilidade e senso de segurança para fazer as mudanças, para inovar, com estruturas sólidas e duradouras, podendo me trazer um reconhecimento maior. Saturno em Peixes me incentiva a organização das minhas ideias abstratas e inovadoras, que se entregue à arte ou à espiritualidade. Pode trazer também um foco em responsabilidade ou bem-estar coletivos, ou estabelecer limites em áreas emocionalmente confusas. Urano em Touro vai me influenciar a fazer isso de uma maneira inconvencional, diferente de tudo que eu possa ter feito antes, com uma visão inovadora e criativa, que é Urano, em estrutura já existente, com métodos já organizados, que é Saturno. Essa transformação, essa mudança, vai me trazer a estabilidade e o reconhecimento que eu mereço. Visualizo agora como pôr em prática essas energias. Saturno em conjunção com Netuno, ambos em Áries. Essa conjunção pode se manifestar tanto pelo lado positivo como pelo sombrio. Então procuro estar atento a essa dualidade de luz e sombra dessas energias. Saturno em Peixes gera uma tendência a ofuscar, a confundir, e que vai testar o meu livre-arbítrio e meu nível de consciência. Esse é um aspecto bastante desafiante. Por serem planetas de influência coletiva, esse é um momento de divisor de água. Esse é um aspecto responsável pela separação do joio e do trigo, porque Saturno representa estrutura, disciplina, limites e realidade deste plano em que vivemos. Está associada à responsabilidade de assumirmos agora os nossos karmas, tanto pessoal ou coletivo. Netuno simboliza o inefável, o indizível, o invisível, portanto o plano espiritual, a intuição, a compaixão, os sonhos, mas também a ilusão, os escapismos e a dissolução. Netuno em Áries, um signo de fogo, de ação, impulsividade e pioneirismo. Quando Netuno está nesse signo, há uma mistura de uma energia visionária com o impulso de agir e com uma grande imaginação e coragem para seguir os nossos sonhos. Mas a conjunção pode se manifestar tanto positiva quanto pelo seu lado sombrio. Netuno, pelo seu lado sombrio em Áries, pode criar confusão em relação às minhas atitudes, impulsos e identidade pessoal, com tendência a agir de forma impulsiva, precipitada, intolerante, raivosa e até agressiva, podendo me envolver em brigas. Com a conscientização disso, vou procurar me sintonizar na sua manifestação positiva, que é a sua força ígnea, tendo coragem, iniciativa, poder decisório, um espírito de luta positivo para agir com os atributos positivos de Saturno, que são maturidade emocional, paciência, senso de limites, discernimento, bom senso e planejamento para pôr em prática
o que na verdade o universo está nos pedindo, que é que tenhamos firmeza e fé para aceitar tudo o que está acontecendo, porque tudo faz parte de um plano divino de purificação do ego, do ser encarnado que somos, para nos conectarmos com o ser divino, com a nossa verdadeira essência, e também a purificação do planeta Terra, que está fazendo a sua transição para a quinta dimensão, pedindo que tenhamos uma autorresponsabilização para enfrentar as situações criadas, tanto a nível pessoal quanto coletivo, através dos desastres naturais e situações climáticas difíceis. Porque a dissolução das águas de Netuno não será somente no nosso psiquismo, mas também no plano terrestre. Então, nesse momento, eu medito para ver essa conexão com o plano espiritual. Como posso fazer isso? Através de práticas espirituais estruturadas, com a meditação como rotina, por exemplo, com formas concretas também de eu expressar as minhas visões abstratas ou as alucinações de Netuno de uma forma concreta. E é o que plasmo agora. A conjunção de Saturno com o Nodo Norte, ambos em Peixes, vem nos mostrar, por ser um aspecto de influência coletiva, a necessidade de crescimento e evolução espiritual de todos nós. E também nos mostra as lições que precisamos aprender, enquanto habitantes deste planeta na vida atual. O Nodo Sul, que está no signo oposto de Virgem, é um signo que simboliza a cura, representa hábitos passados e falhas cometidas que precisamos descartar agora, para que possamos evoluir. Saturno em Peixes nos pede para trabalhar duro e enfrentar as nossas limitações e dificuldades, e principalmente assumir a responsabilidade, desenvolvendo a maturidade, ambas qualidades de Saturno, para poder abraçar as qualidades piscianas de Peixes, como a empatia, a intuição, a inspiração, a compaixão, a espiritualidade e a ajuda desinteressada a quem estiver necessitando agora. E integrar essas qualidades no nosso caminho de vida, que é o Nodo Norte, que simboliza a necessidade que todos nós devemos resgatar, além de nossos karmas individuais, resgatar também o karma coletivo em relação aos maus tratos dados ao planeta Terra. Mentalizo agora a dualidade desse aspecto e visualizo a casa astrológica de Peixes, o horário da vida em que Saturno está e o Nodo Norte se encontram no meu mapa astral, para que eu possa manifestar o lado positivo dessas energias. E é o que visualizo agora. Saturno em Peixes faz uma oposição ao Nodo Sul em Virgem. Essa oposição está me mostrando as dívidas e as lições kármicas que eu e todos nós trazemos do passado como desafios de crescimento pessoal e espiritual, e a necessidade de equilibrar a sensibilidade, a inspiração e a espiritualidade, integrando uma realidade concreta, material, com disciplina, seja espiritual ou criativa, de uma forma estruturada, organizada, ou trabalhar com a cura e empatia, que são as exigências de Saturno nesse momento. Mentalizo agora de que forma vou fazer isso. Urano em Touro faz um trígono com Plutão em Aquário. Esse aspecto é extremamente positivo e vem me influenciar a fazer transformações profundas e inovações estáveis em minha vida agora, principalmente nas áreas relacionadas aos meus valores, tanto de vida quanto materiais. Como são planetas de influência coletiva, estimula mudanças disruptivas na economia, na forma como lidamos com dinheiro, posses e sustentabilidade. Essa influência vai gerar uma verdadeira revolução nos valores, tanto pessoais
enquanto coletivos e um questionamento para inovar meus padrões de segurança em busca de estabilidade, mas de uma maneira não convencional. Esse trígono gera uma necessidade de harmonia, estabilidade que é touro, com a necessidade de Plutão em Aquário, que é uma transformação profunda, radical, uma verdadeira revolução em minha vida, em busca de autenticidade e liberdade. Urano em Touro, quando sextil com o nó do norte em Peixes. Esse sextil dá a todos nós, porque os nodos são uma influência espiritual coletiva, a oportunidade de ver como podemos inovar, fazer mudanças para o nosso crescimento espiritual, desde que estejamos abertos a essas transformações. Urano sendo o planeta das mudanças, liberdade e revolução, estando em Touro, ele age de uma forma prática, fazendo transformações em áreas materiais, como finanças, valores de vida, segurança, tudo em relação ao mundo material. Nesse momento eu tenho a oportunidade de buscar uma liberdade financeira, ou novas formas de ganhar dinheiro. Como o nó do norte representa a direção de crescimento espiritual e evolutivo de todos nós, estando em Peixes, ele pede o desenvolvimento da intuição, da compaixão, do amor incondicional e da conexão com o plano divino, através de práticas espirituais, como a meditação, para que haja uma entrega, uma conexão com o inconsciente e confiança no fluxo da vida, sem controle excessivo. O sextil favorece a criatividade, o uso da intuição, fazendo com que nós possamos confiar nos nossos insights durante as meditações, sabendo que eles vêm para a manifestação do nosso ser divino que somos, e encontrar assim maneiras revolucionárias para poder fazer mudanças positivas, alinhando as nossas finanças e valores materiais, que é Touro, com um propósito maior, que é Peixes. Como o Peixe pede para soltarmos o controle, porque a verdadeira libertação só vem com o desapego. E Urano em Touro pode trazer eventos que vão nos forçar a fazer isso, para que as mudanças sejam feitas. E eu e todos nós nos colocamos agora abertos a novas formas de ganhar dinheiro e que tem esse propósito espiritual ou humanitário. Vou também usar a criatividade de Peixe para inovar com Urano, seja na arte, na ecologia ou terapias alternativas, praticando a meditação ou atividades que conectam o material com o transcendental. Urano em Touro faz um trígono com o nó do sul em Virgem. Esse trígono com o nó do sul pode trazer a todos nós, já que os nodos estão relacionados ao karma coletivo, os insights sobre o nosso caminho kármico, sobre as transformações e mudanças inesperadas, que com esse aspecto positivo serão transformadas em mudanças para buscar a liberdade e inovações em áreas como autossustentabilidade, com segurança e durabilidade, ou na forma como lidamos com os prazeres sensoriais, com a comida, com a arte, com a natureza. O nó do Sol em Virgem mostra essas lições kármicas ou hábitos do passado, ou padrões antigos dessa vida, em que podemos ter sido extremamente analíticos, autocríticos, extremamente preocupados, perfeccionistas, ansiosos por detalhes, ou dificuldade em abrir mão do controle. Já que o nodo oposto, o nó do norte, está em Peixes, indica que a nossa evolução está exatamente em confiar no fluxo do universo e desenvolver a conexão espiritual. Esse trígono vem facilitar a integração dessas energias, me ajudando a quebrar padrões antigos de hiperanálise, que é Virgem, trazendo soluções intuitivas e menos rígidas. E vamos aplicar isso a um serviço em áreas práticas de saúde, um trabalho que una tecnologia e bem-estar. Por exemplo, medicina alternativa, com ferramentas inovadoras e convencionais, uma agricultura sustentável,
finanças revolucionárias como bitcoins. A libertação pode vir através do autoconhecimento e permitindo também experimentarmos novas formas de cuidar do corpo e da mente sem rigidez, tipo uma alimentação intuitiva, em vez de dietas restritivas. Então, nesse momento, afirmo, abraçando qualquer mudança, mesmo que possa ser caótica, sabendo que é para facilitar uma nova forma de vida, em que eu poderia assumir a missão de vida que está representada pelo nó do norte em meu mapa astral. E é o que visualizo agora. Netuno em Áries faz um sextil com Plutão em Aquário. Mais uma vez, me conecto com a energia de Netuno em Áries, que potencializa uma forte intuição, uma conexão com a espiritualidade, com criatividade e compaixão, para que eu possa agir através desses atributos positivos e me afastando da manifestação sombria de Netuno que eu venho meditando. O sextil me dá a oportunidade de me envolver intuitivamente com a energia transformadora e curadora de Plutão, me dando revelações espirituais ou artísticas, impulsionado por insights profundos que revolucionarão a minha vida. Medito agora para intuir que mudanças profundas impactarão radicalmente a minha vida. Netuno em Áries, em conjunção com o nó do norte em Peixe. Esse aspecto soma as energias da espiritualidade e intuição de Netuno com o pioneirismo de Áries e o destino de todos nós. Netuno em Áries, um signo de ação, iniciativa e coragem, regido por Marte, mas ele rege o transcendental, o espiritual, os sonhos, ou a dissolução de limites, pois a conjunção é um aspecto neutro e vai depender do meu nível de consciência e livre-arbítrio. O nó do norte representa o caminho de crescimento e destino de toda a humanidade nesse momento, para acatar o chamado espiritual, para transcender o ego e o individualismo e servir a um propósito maior, com uma conexão universal, lutando por ideais espirituais ou humanitários. Esse momento nos pede muito discernimento para não nos deixarmos envolver e ser diluídos tanto física e psiquicamente pelas ilusões, distorções, confusão ou falta de direcionamento de vida pelas águas netunianas. Mentalizo agora como usar a minha força pessoal, que é de Áries, em direção a um propósito espiritual ou criativo, que é Peixes, através de um ativismo, arte ou serviço humanitário. Ao encerrar esta meditação agora, percebo que tenho tido a oportunidade para me alinhar com o plano espiritual e me desapegar da materialidade da vida. Para aprofundar mais esse processo de autoconhecimento, vou fazer também as purificações, as meditações que se encontram na área de membros. Nesse momento, com as revelações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aprendendo a me conectar com a minha essência, com o meu ser divino, e peço para que Ele possa, daqui para frente, me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta a necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, fica o tempo que eu precisar nesse sentimento de gratidão e apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora e abrirei os olhos lentamente, me espreguiçando, tomando consciência do meu corpo e do local onde eu me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.
Namastê.